Esse clima de Olimpíada que a gente tem que se perguntar, afinal, praticar esporte ajuda nos estudos ou atrapalha os estudos? Essa é uma dúvida que muita gente tem. E a resposta é depende. Depende de muita coisa, tá? Mas vamos lá, eu vou explicar um pouco por que depende. Então, primeiro, se você pratica esporte todos os dias com uma rotina fechadinha, uma rotina tranquila, isso vai ajudar você a criar rotina para fazer outras atividades, entre elas uma rotina para estudar. Agora, se você pratica o esporte esporadicamente, pode ser que não tenha um efeito direto, pode ser que nem atrapalhe nem ajude, tá? Se o esporte é, por exemplo, um momento de lazer, dependendo do jeito que você usa esse momento de lazer, ele pode te atrapalhar ou pode te ajudar. Por exemplo, se você, quando terminar de estudar, começar a praticar um esporte que você gosta, você vai ter liberação de endorfina, de dopamina, e isso vai de alguma maneira interferir na sua motivação para estudar. Quem disse isso foi o psicólogo norte-americano David Premack. Ele disse que quando a gente tem como consequência do término de uma atividade que foi muito custosa para a gente, o acesso a alguma atividade que a gente gosta muito, essa atividade que foi muito custosa, ela tende a ficar mais fácil, a gente tende a gostar mais dela no futuro. Além disso, ele fez vários experimentos que mostraram esse efeito. Agora, se você pratica o esporte esporadicamente e não usar ele dessa maneira que o Premack descreveu, o que pode acabar acontecendo é que o esporte vai acabar sendo uma concorrência com o estudo. Na hora que você tem vontade de praticar aquele esporte, vai ficar mais difícil você se engajar em estudo. Então, ele pode ajudar ou pode atrapalhar, a depender da maneira que você programa ele na sua rotina. Agora, se você fizer muitos esportes, tá? E quando eu falo muitos esportes, eu tô pensando em alguns clientes que eu já trabalhei, eles tinham simplesmente agenda lotada. Era natação, era tênis, era vôlei, futebol e tal. O tempo inteiro estavam envolvidos com esporte. Ótimo, perfeito. A saúde física tá incrível. O problema é que eles não tinham um horário sequer para fazer as atividades. Então eles estavam sempre atrasados, sempre tinham que fazer as atividades em cima da hora. Tinha uma sensação muito grande de fracasso nesse sentido, porque eles sentiam que eles nunca conseguiam acompanhar o ritmo da escola. Mas na verdade o que acontecia é que eles tinham a agenda tão cheia que eles não tinham tempo para estudar. E isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, e muitas vezes a gente não percebe esse tipo de situação. A gente acha que às vezes você ter 40 minutos, meia hora para você estudar, para você fazer alguma atividade é suficiente. E esse tempo normalmente não é suficiente. O ideal é a gente deixar algum tempo para que a gente consiga ter um respiro, para que a gente consiga descansar, para que a gente consiga organizar melhor a nossa agenda, para que a gente consiga organizar melhor a nossa rotina. Eu vou deixar aqui embaixo alguns vídeos que eu falo sobre como organizar a agenda e como organizar a rotina. Agora, tem um outro benefício da prática contínua de esporte que é bem interessante. Ele pode ajudar a gente a ter mais resiliência, ou seja, a persistir mais diante das dificuldades. Um pesquisador chamado Robert Eisenberger descobriu que quando a gente é valorizado, quando a gente aumenta o esforço que a gente empregou em uma determinada atividade, isso pode generalizar para outras atividades que a gente tem no dia a dia. Se eu tô, por exemplo, jogando tênis e eu me esforço cada vez mais, o meu desempenho vai aumentando, e eu vou vendo não que só que o meu desempenho aumenta, mas que o esforço que eu faço para eu conseguir chegar naquele desempenho, ele é recompensado, isso pode passar para as outras atividades da minha vida. Quando eu me deparar com uma dificuldade enquanto eu estou estudando, eu posso insistir naquele problema até eu encontrar uma solução para ele. Ou seja, se eu sou valorizado por eu melhorar o meu desempenho e pelo esforço que eu faço no esporte, isso pode passar para outras atividades. Os dados ainda são preliminares, mas a gente tem observado isso em vários contextos. Inclusive, isso tem sido aplicado amplamente em organizações por um cara chamado Aubrey Daniels, com o trabalho dele em Performance Management, ou seja, gerenciamento de desempenho. Eu vou colocar todas as referências do Premack, do Eisenberger e do Daniels aqui embaixo, caso vocês tenham algum interesse em conhecer mais o trabalho desses pesquisadores. Eu espero que vocês tenham gostado, vamos torcer junto pro Brasil nessas Olimpíadas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço para todos, valeu!